Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 3 de abril de 2022, domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos. Bom, tropa, domingo amanhã a gente tem bastante jogo também, então não vou demorar muito. Só avisando para vocês que eu tô gravando esse vídeo na sexta, porque eu espero que neste momento eu esteja lá no Maracanã. Até avisei para vocês que eu ia lá para ver a final do Cariocão, que a Betfair deu uma moral. Então é o seguinte, estou gravando esse vídeo antes, mas acredito que de um dia para o outro não deva mudar nada, até selecionei jogos que são muito difíceis disso acontecer, mas se caso algum jogo mudar, alguma coisa da análise, alguém muito importante não for jogar, eu vou estar avisando a vocês no Telegram e no Instagram também para vocês ficarem tranquilos, tá? Não é a primeira vez que eu viajo, que eu já deixo o vídeo pronto para a gente nunca ficar sem vídeo. E graças a Deus a gente nunca teve problema. Caso tenha, eu vou avisar, podem ficar tranquilos quanto a isso, beleza? Espero que o dia hoje esteja sendo bom e que o dia ontem também tenha sido bom demais também. Vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui, 2 horas da manhã, de sábado para domingo, tá? 2 horas da manhã do domingo, eu tenho pela segunda divisão do Japão, o Yokohama que vai receber o Ryukyu. Yokohama que já deu um green pra gente no meio de semana. Vai enfrentar dentro de casa um time que vive um mau momento. Se a gente olhar aqui, ó, dos últimos 5 jogos, ele perdeu 4 e venceu apenas 1 e vem de 3 derrotas seguidas. Já o Yokohama está invicto ainda na competição. São 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate. Fez 14 gols, sofreu 8. É um time over. Inclusive o Yokohama é um time forte, é um time que caiu agora para a segunda divisão. Mas ele tinha feito, vou lembrar todas as vezes, tá? Porque às vezes eu chego aqui e vou falar, pessoal, pô, segunda divisão do Japão, mas é porque o Yokohama eu já acompanho desde a temporada passada. Ele fez um primeiro turno horroroso, acho que ele só ganhou uma no primeiro turno inteiro. Aí no segundo turno ele contratou o Felipe Viseu, contratou outro brasileiro lá, que eu esqueci o nome agora, me fugiu, mas fez umas contratações lá, o time mudou, o time melhorou bastante, só que como ele tinha feito o primeiro turno horrível mesmo, não deu para ele se recuperar. Mas ele já tá mostrando a força dele agora na segunda divisão. Em 7 jogos fez 14 gols, sofreu 8 e vai enfrentar o Ryukyu, que é o vice-lanterna. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. Em 7 jogos venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 5, fez apenas 9 gols e sofreu 17. Agora deixa eu voltar, vai ficar melhor. Foi. Vamos lá. O Yokohama, 7 jogos invicto, a gente viu ali. Só que vem de 5 jogos sofrendo gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em todos os 5 foram ambas marcam. Já o Ryukyu vem de 3 jogos, perdendo consecutivamente, 6 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 6 em todos os 6 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em todos os 6 foram ambas marcam também. Então, tropa, 2 cenários para mim, acredito que o Yokohama ele é bem favorito para ganhar esse jogo, principalmente jogando em casa, vai enfrentar um time no péssimo momento, então dá para cravar a vitória do Yokohama, mas vamos aproveitar que a gente tem uma cotação alta e que é jogo de segunda divisão também. E a gente vai com o empatezinho anula para ficar tranquilo. Quem quiser buscar essa vitória com essa cotação alta, igual do último jogo, estava 2.2, se eu não me engano, faz seco, sem bilhete, porque já vai ser um green quase o dobro do seu investimento. Não tem por que você ficar dependendo de outro jogo, tá? O outro cenário que vem bem aqui é o mercado de gols. O Yokohama tem um ataque muito forte, mas sofre gols com frequência. E o Ryukyu tem uma defesa horrível. E também é um time que vem sendo over nesses últimos jogos. Então dá para cravar aqui um mais de 1,5 no safe para ficar mais tranquilo. Beleza, tropa? Placar para mim desse jogo, 2-1 para o time da casa. 8h30 da manhã indo para a segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2. Eu tenho o jogo do Werder Bremen que vai receber o Sandhausen. Se a gente olhar aqui, primeiro a race das duas equipes, o Werder Bremen dos últimos 5 jogos perdeu apenas 1, Sandhausen também. O problema é que o Sandhausen empata bastante. Se você olhar dos últimos 5 jogos, ele empatou 3. Vamos dar uma olhada agora na classificação. O Werder Bremen é o segundo colocado, está com 51 pontos. Lembrando que os 2 primeiros eles sobem direto para a primeira divisão. O terceiro colocado vai para uma repescagem, vai enfrentar o antepenúltimo da primeira divisão. Então é importante estar entre os 2 primeiros, porque é complicado, tropa, enfrentar um time da primeira divisão. Temporada passada, o Kiel, que ficou em terceiro, acabou enfrentando o Colônia, não conseguiu subir, porque já o investimento ele é diferente.
E o Bremen está aqui, está conseguindo subir direto, ele que acabou de cair inclusive essa temporada, só que ele está apenas a 3 pontos do Darmstadt, está a 4 pontos do Schalke, essa parte aqui ainda está bem embolada, faltam 7 rodadas, então tem muita coisa para acontecer. O que não pode para o Bremen é ele estar desperdiçando pontos contra o 15º colocado, um time bem mais fraco, que é esse time do Sandhausen, que em 27 jogos ganhou apenas 7, empatou 9, perdeu 11, fez 30 gols, sofreu 44, enquanto o Bremen em 27 jogos ganhou 15, empatou 6, perdeu 6, fez 51 gols em 27 jogos e sofreu 36. Bremen jogando em casa, são 7 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, fez 23 gols, sofreu 12. E o Sandhausen jogando fora de casa, são 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, fez 18 gols, sofreu 20. Vamos dar uma olhada no histórico? O Werder Bremen dos últimos 10 jogos, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 8 em 7 foram ambas marcam. Sandhausen vem sofrendo gol dos últimos 5 jogos, mas dos últimos 8 em 7 a gente teve menos que 3 gols. Sandhausen é o quê? O rei do 1x1? Ó, 1x0, 1x1, aí 3x1, 1x1, 1x1, não tem jeito, 1x1 tá na cabeça. Vamos lá, para essa partida aqui é o seguinte, acredito muito na vitória do Werder Bremen, tá jogando em casa, precisa vencer, vai enfrentar um adversário mais fraco, vive um momento melhor. O perigo desse jogo é realmente se sair um empate, por isso que eu queria uma cotaçãozinha maior, aqui em torno de 1,50, porque a gente jogaria com empate e ficaria tranquilo. Nesse caso aqui, vou deixar para quem é ousado, lembrando que segunda divisão, entrar em mercado de resultados é um pouquinho complicado, mas o Werder Bremen ele é bem favorito para ganhar esse jogo. Um cenário para mim, que dá para buscar, mercado de mais de gol e meio, buscar 2 gols. O Werder Bremen é um time over, até porque é um time que precisa vencer, ele precisa se expor, ainda mais jogando em casa. E eu tenho o Sandhausen, que a gente viu ali, que pelo menos 2 gols a gente costuma ver, dá para cravar. Dá para buscar mais gols? 2,5, ambas marcam? Até dá. O ambas marcam, eu ficaria de fora do ambas marcam, apesar de ter boa chance. O 2,5 eu esperaria sair um gol. Saindo um gol ali no primeiro tempo, pode ser que dê para buscar mais 2. Até porque, da mesma forma que o Werder Bremen briga por lá em cima, o Sandhausen briga lá embaixo. Para ele é importante estar pontuando também. Placar para mim desse jogo, vou cravar um 3x1 para o Werder Bremen. 12h30 temos a volta do campeonato sueco, temos aqui o nosso queridíssimo e brabo da Suécia, Malmo, vai visitar o Kalmar, Malmo que sempre vem com cotações altas nas primeiras rodadas, ele que é o atual campeão, bicampeão e muitos campeões aí, o Malmo é sinistro, tá? Ele é completamente dominante na Suécia. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. É complicado falar do histórico porque a gente vai acabar se baseando em pré-temporada, mas vamos ver aqui o confronto direto pelo menos. Dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols quando elas se enfrentam e o Malmo dos últimos 10 jogos, em 8, foi a primeira equipe a marcar. Então, tropa, para essa partida é o seguinte, o Malmo ele foi um pé de coelho nosso, temporada passada no mar de gol e meio, então já vou cravar direto um mar de gol e meio, porque o Malmo é um time que faz muito gol, sofre muito gol, é um time que tem um estilo de jogo meio kamikaze mesmo. Ele consegue se complicar num jogo tranquilo, que ele está vencendo. Dá para explorar uma vitória com empate anula. Tem um time melhor, o Malmo, só que o Malmo ele costuma se complicar nas primeiras rodadas, tá? Então quem quiser ir nessa vitória eu aconselho com empate anula. Tem mais time, é favorito, mas por ser primeira rodada, por estar jogando fora de casa, para mim o mais tranquilo é estar indo em gols, beleza? Placar para mim desse jogo, como o Malmo gosta de se complicar, eu vou cravar um 3x2 para ele. Tem até uns jogos interessantes do campeonato sueco, mas quando inicia um campeonato, eu prefiro esperar passar algumas rodadas para a gente ter uma noção ali qual time que está bem, qual time que está mal, quem se reforçou melhor, né? Quem se reforçou, mas o time acabou não encaixando. Mas a gente tem o AIK, que é um time que lutou pelo título temporada passada com o Malmo. Tem o Djurgården também, mas vamos dar uma guardada aí para ver o que o campeonato sueco nos reserva para essa temporada. Campeonato bom para gols, hein? 1h15 da tarde, segunda divisão da Espanha, a La Liga 2. Eu tenho o Eibar que vai receber o Mirandes. Preste atenção nesse jogo aqui, que pode ser interessante, mas também é perigoso. Vamos lá. O Eibar é o seguinte, dos últimos 5 jogos, ele perdeu apenas 1. O Mirandes também. E o Mirandes, ele está até numa sequência melhor, porque ele venceu 4 dos seus últimos 5 jogos. Só que é o seguinte, o Eibar, ele é o líder, né? Um time que acabou de descer para a segunda divisão e provavelmente vai subir pelo que está jogando. Está com 66 pontos, já está a 4 pontos do segundo e a 5 pontos do terceiro. Na Espanha também os 2 primeiros sobem direto, só que aqui do terceiro ao sexto faz uma repescagem entre eles pela terceira vaga. E eu tenho o Mirandes que com essa arrancada que ele deu ficou mais longe da zona do rebaixamento, agora ele está a 11 pontos do Real Sociedad B.
É um time que é muito mais fraco que o Eibar, conseguiu aqui umas boas vitórias, mas sendo bem sincero, o Eibar é bem favorito para esse jogo. O Eibar jogando em casa perdeu apenas uma, e isso é muito interessante para a gente, porque o Eibar é o mandante do jogo, ganhou 12 e empatou 3, fez 28 gols, sofreu 14, e o Mirandes fora de casa em 16 jogos venceu apenas 3, é um mau visitante. Vamos dar uma olhada no histórico? Como o Eibar estava na primeira divisão, eu vou ficar de fora aqui. O Eibar vem de 3 jogos de vencibilidade, dos últimos 8 em 6, a gente teve menos do que 3 gols. O Mirandes vem de 3 vitórias seguidas, só que vem a 8 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 9 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em 5 foram ambas marcas. Eu tenho um bom time numa boa fase contra um time ruim numa boa fase. Eu vou botar fé no Eibar e eu vou cravar essa vitória aqui. Para colocar no bilhete, eu iria com empate anula, até porque é mais um jogo de segunda divisão, então é sempre bom a gente estar resguardado. O Eibar também foi um time que deu um green pra gente no meio de semana. Vou cravar um 2-0 pro Eibar, jogando em casa, grande mandante e receba-se. 3 horas da tarde, temos pelo campeonato norueguês já um clássico na primeira rodada, Bodø Glimt contra Rosenborg. Bodø Glimt, que é o brabo da Noruega, atual bicampeão, né, tirou a hegemonia do molde. O Rosenborg também já teve seu momento bom, mas são duas equipes aqui que tem camisa pesada. Vamos dar uma olhada na classificação? Tô maluco, né? Primeira rodada, quero olhar a classificação. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Os últimos 7 jogos entre as duas equipes, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7, em 5 foram ambas marcam. A vantagem do Bodø Glimt, tirando o fato que ele está 4 jogos sem perder para o Rosenborg, é que o Bodø Glimt está na Conference League, lembra? Ele até eliminou o AZ, eliminou outro time antes também, um time forte, quem foi? Eliminou o Celtic, então ele já tem jogado. O Rosenborg tava só amistoso, ó, tá vendo? Ó? Friendly Games, ó, tá vendo? Só amistoso. Então, pelo fato do Bodø Glimt já estar jogando, já está rodando seu elenco nessa temporada, e o Rosenborg tá ali vivendo de amistoso, ele se torna favorito para esse jogo. A 1,53, Topa, para mim não compensa nesse início de temporada, primeira rodada. Para mim estaria mais interessante buscar 1,8, 1,9, mas ele é favorito para esse jogo. Quem quiser arriscar, pode arriscar, mas esse jogo eu venho para buscar gols, mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. O e-mail a gente não tem odd, principalmente quando essas duas equipes se enfrentam, deve estar 1.14, 1.16. Se tiver até 1.18 para completar o bilhete, vale 1.18, 1.20. Menos do que 1.18 eu já deixaria de fora. Buscaria um 2,5 ou ambas marcam, que vem muito quente para esse jogo, beleza? O perigo, é claro, de ser primeira rodada, de repente ali um time está mais frio, mas tem grande chance. E também é mais um campeonato muito bom para gols, mais um campeonato que se inicia. É bom a gente dar uma olhada como é que estão os times, quem se reforçou ou não. Por isso que eu só comentei o jogo do Bodø Glimt e o jogo do Molde, que são duas equipes que toda a temporada estão ali brigando na parte de cima da tabela. Mas a gente tem o Viking, que normalmente é jogo bom para gols. Tem o jogo aqui do Christian Sands também, do Odds, enfim. A gente vai ver aí no decorrer da temporada, beleza? Mas é um campeonato que eu acompanho e com certeza vai estar aqui com presença garantida nos nossos palpites. E placar para mim desse jogo, vou cravar um 2-1 para o Bodø Glimt. 3h45 da tarde, campeonato francês, eu tenho o PSG que vai receber o Lorient. PSG com cotação aqui, que a gente sabe que ele nunca justifica essa cotação em campo, não joga para isso, né? É um time que se complica diversas vezes na competição, mas fica com essa cotação por causa do time, normalmente vence, mas não joga muita bola, até porque não tem técnico, né? Pode ver aqui, ó, ganha, perde, mas vamos lá. PSG é o líder, 65 pontos, já é campeão pela fragilidade dos outros times. O Marseille demorou muito para engrenar. E o Lorient é um time que está lutando contra o rebaixamento. Ele está a 1 ponto apenas do Saint-Étienne. Está correndo aqui contra o prejuízo. Em 29 jogos fez apenas 24 gols e sofreu 43. E o PSG em 29 jogos fez 59 gols e sofreu 27. PSG jogando em casa são 13 vitórias e um empate. Excelente campanha dentro de casa. E o Lorient, como visitante, tem apenas 2 vitórias. Vamos dar uma olhada no histórico? O PSG dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E o Lorient dos últimos 7 em 6, a gente teve menos que 3 gols. Para essa partida é o seguinte, cenário de vitória do PSG, tá bom? Para completar o bilhete, com essa cotação que a gente tem. Dá para buscar uma vitória no primeiro tempo? Dá. PSG jogando em casa, normalmente ele vence o primeiro tempo. Mesmo quando ele não joga bem, o Tartaruga acaba decidindo, né? Não tem jeito, o Tartaruga é pica. Dá para buscar essa vitória no primeiro tempo também.
Só que, pô, na moral, sabe um mercado que me pega muito e tá pagando mais do que esses que eu falei pra vocês? Mais de 2 gols e meio, mano. Me pega muito porque o PSG jogando em casa, ele precisa realmente dar uma boa atuação. Ele que foi eliminado de uma forma ridícula pro Real Madrid, né? Porque ele falha lá do Donnarumma. E se a gente olhar aqui o último jogo do PSG, ele simplesmente foi amassado pelo Mônaco, tomou 3-0, assim, jogando mal. Tá ligado? Então é um jogo bom pro PSG voltar a vencer, voltar ali dar uma alegria pra sua torcida. Em contrapartida, eu vou ter um time que tá lutando contra o rebaixamento. Se o PSG começar vencendo, ele vai ter que se expor, porque uma derrota para ele de 1-0 e de 30-0 é a mesma coisa. Ele pode acabar parando na zona do rebaixamento nessa rodada. Então aí a gente pode ter um jogo de exposição, um jogo pra gente ver pelo menos 3 golzinhos. Pra mim vem quente demais e com uma cotação maneira, hein? Placar pra mim desse jogo, 3-1 pro PSG. 3h45 da tarde, indo para o Campeonato Italiano, temos um grande clássico aqui entre Juventus e Inter de Milão. A Inter que vem no mau momento, dos últimos 5 jogos venceu apenas um, time que era líder. A Inter começou mal o campeonato, depois conseguiu buscar ali uma sequência grande de vitórias, chegou no Milan e na Napoli que estava na liderança, assumiu a liderança e depois vem caindo, já está na 3ª posição. E a Juve, pelo contrário, vem de invencibilidade e de 4 vitórias seguidas. A Juve que melhorou muito, depois chegou o Vlahovic, não tem jeito, ele crava muito na Itália. Acabou pipocando na Champions League contra o Villarreal, mas na Itália o cara é rei, não tem jeito. Mas é um moleque novo, tem um futuro ainda muito grande pela frente. Já a Inter é a 3ª colocada com 60 pontos, já viu o Milan abrir 6 pontos de vantagem, está 3 pontos atrás da Napoli, só que a Inter tem um jogo a menos, né? Então ela pode encurtar essa distância aqui. Em 29 jogos fez 62 gols, sofreu 24, e a Juve em 30 jogos fez 47 gols, sofreu 26. A Juve não é um time tão over assim. A Inter, cara, ela perdeu pouco, tá vendo? Perdeu 3. Ela perdeu menos que a Napoli e perdeu menos que o Milan. O problema é que ela tem empatado bastante. A gente sabe que no futebol é muito melhor, às vezes, você ganhar e perder do que você só ficar empatando. Vamos dar uma olhada no histórico? Dos últimos 7 jogos entre as duas equipes em 5, a gente teve menos que 3 gols. Mais dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. A Juve dos últimos 8 jogos em 7 foi a primeira equipe a marcar. Dos últimos 8 jogos em 6 venceu o primeiro tempo. A Inter vem de 6 jogos sem perder. Dos últimos 10, em 9, a gente teve menos que 3 gols. Os últimos confrontos entre elas, a gente teve um 2-1 para a Inter na prorrogação, mas foi 1-1 no tempo normal. A gente teve 1-1 também na temporada passada e teve um 3-2. Então é o seguinte, tropa. Apesar da gente não ver 3 gols, normalmente a gente vê 2 e vê ambas marcam. Então é isso que eu quero explorar para esse jogo. Mais de 1,5 gols para botar no bilhete, no safe. E o ambas marcam, para quem é mais ousado, também vem muito quente. Até porque eu tenho a Juve que está lutando ali por essa vaga na Champions League. A Juve que pode até passar a Inter, né? Tá 1 ponto atrás. E eu tenho a Inter que também tá brigando aí pelo título e precisa muito vencer se ela ainda quiser sonhar em levar mais um Scudetto. Então, o placar para mim desse jogo, mais um jogo de menos de 3 gols, para mim esse jogo vai ser 1-1. 4 horas da tarde temos um jogão no Campeonato Espanhol, Barcelona contra Sevilha. Barcelona que vive um grande momento com Xavi, o reflexo é isso aí. Vou falar para vocês que se o campeonato tivesse começando praticamente agora, o Barcelona ele era o grande favorito para vencer. Inclusive, sapecou o Real de uma forma humilhante na casa do Real. Mas vamos lá. Do outro lado eu tenho o Sevilha aqui, que é o rei do empate. Dos últimos 5 jogos empatou 4. Pelo menos mantém a invencibilidade. Vamos dar uma olhada no histórico. Sevilha é o segundo colocado com 57 pontos, mas está vendo aqui o Barça já no cangote dele com 54, o Barça com um jogo a menos. O Barça não vai pegar o Real porque a distância ficou muito grande devido ao início da temporada do Barcelona, que não tinha técnico. Barça em 28 jogos fez 56 gols e sofreu 29, e o Sevilha fez 40 e sofreu 19, Sevilha que tem a melhor defesa da competição. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo truncado, dos últimos 6, em todos os 6, a gente teve menos que 3 gols. Eu não vou ver aqui os resultados porque o Barcelona era um time com o Messi e agora é outro time sem o Messi, mas eu só vi que mesmo com o Messi a gente via partidas truncadas. Barcelona vem de 3 vitórias seguidas, 12 jogos de invencibilidade, dos últimos 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Já o Sevilha vem de 3 jogos sem vencer, dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols, até porque é um time que sofre poucos gols, então é difícil o Sevilha ser um time over, né? Até porque ele não é um time que dá goleada, é aquele time que ganha de 1-0, 2-0, para ele tá bom, feijão com arroz e já era. Vamos lá, para esse jogo aqui, Barcelona é favorito? Sim, Barcelona é favorito, tá jogando um excelente futebol,
Inclusive ali, com a chegada dos 3 jogadores da Premier League, que foi o Aubameyang, o Ferran Torres e o Adama Traoré. Dembélé também tá jogando bola. Mas assim, fica só uma interrogação. Para vocês verem, né? Pode ser uma impressão errada minha, mas como o campeonato inglês ele é tão acima do campeonato espanhol, que você vê que jogadores que não estavam dando certo ali no campeonato inglês, o Ferran Torres, o Aubameyang, que já estava pegando banco, e o Adama Traoré, que era do Wolverhampton, como eles chegam no campeonato espanhol e simplesmente viram reis, pô, apenas, entendeu? Pode ser uma impressão errada minha, mas eu tenho isso pra mim, que o cara que é bom, só bom, ele não é excepcional, não é fora da curva, ele é bom ali no campeonato inglês, ele chega aqui na Espanha e vira o cara, pô. Vamos lá. Apesar de eu acreditar muito na vitória do Barcelona, é um jogo perigoso, porque o Sevilla é um time chato, tá? Vou deixar esse jogo aqui para quem é ousado buscar essa vitória do Barça ou buscar mais de 1,5 gols também. Eu acredito que é muito difícil esse jogo ficar 0-0 ou só 1-0. Eu trouxe porque o Barcelona vive um grande momento, irmão. E tem tudo para ganhar no Sevilla, beleza? Mas aí fica para quem é mais ousado. 4 horas da tarde temos a final do Paulistão. Temos o nosso segundo jogo entre Palmeiras e São Paulo. Primeiro jogo 3-1 para o São Paulo. São Paulo teve uma grande atuação, mas teve aquele pênalti ali que foi bem duvidoso e acredito que esse pênalti facilitou um pouco a vida do São Paulo. O São Paulo jogou mais tranquilo, com mais confiança ali, mas jogou muita bola. É inegável que o São Paulo do Rogério Ceni tem mandado muito bem. Espero que mantenha, né? Não seja só uma coisa de estadual. Mantenha, igual tipo o São Paulo do Crespo, por exemplo. Mas vamos lá, o Palmeiras, cara, ele precisa tirar uma vantagem de 2 gols para ir para os pênaltis. Então eu vou cravar uma parada, igual eu falei com vocês no Campeonato Carioca. Para mim, o Palmeiras vai vencer. Não sei se ele vai ser campeão, mas eu acredito que ele não perde esse jogo. Até porque ele é o mais interessado na partida, ele vai estar jogando em casa, ele vai assumir o controle do jogo. Então, para mim, dá para buscar um Palmeiras empate anula ou até uma vitória do Palmeiras. Posso estar errado, o São Paulo pode vir aqui e castigar o Palmeiras. Pô, beleza. Mas eu não vejo o Palmeiras perdendo esse jogo. Até porque o São Paulo deve sentar no resultado. O time do Rogério Ceni costuma fazer isso. Um outro cenário para esse jogo é buscar o mar de 1,5 gols. Para mim até é um cenário mais tranquilo do que a vitória. A vitória eu deixo para quem é mais ousado. Porque como o Palmeiras ele precisa de pelo menos 2 gols, eu acredito que pelo menos 2 gols a gente veja. Nem que seja do São Paulo explorando um contra-ataque do que o Palmeiras vai deixar. Porque o Palmeiras tem que se expor. O Palmeiras não tem opção. Ele tem que ir para cima. Então, pelo menos 2 gols eu acredito que a gente veja assim. Tá legal? Lembrando que Betfair tem uma super cotação aqui para quem vai ser o campeão. Eu vou deixar no comentário fixado. Aí vai ficar, né, a critério da torcida de vocês. Cotação tá boa, hein? Beleza? Placar para mim desse jogo? Na moral, para mim vai ser 2-0 pro Palmeiras. O Palmeiras vai conseguir reverter, mas o São Paulo vai ser campeão nas penas. Eu tô botando fé nesse bi do Tricas aí. 4h30 da tarde, Campeonato Português. Eu tenho o Sporting que vai receber o Paços Ferreira. Cotação aqui pro Sporting. Queria que fosse maior, porque o Paços Ferreira vive um grande momento. Ó, dos últimos 5 jogos, perdeu 1 e venceu 4. Mas o problema é que o Sporting, ele voa, pô. Ele voa, ele e o Porto aqui estão voando baixo. O Sporting que está a 6 pontos atrás do Porto e tem apenas 7 rodadas para tirar. Vai depender do tropeço aqui do seu rival. E os times que eles enfrentarem são times que eles não podem nem sonhar em desperdiçar pontos, principalmente o Sporting que está correndo atrás do prejuízo. Sporting jogando em casa. São 11 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Fez 24 gols e sofreu apenas 5. O Paços Ferreira como visitante ganhou 4, empatou 4, perdeu 5. É uma campanha bem de mediana para baixo. Vamos dar uma olhada no histórico. O Sporting vem de 12 vitórias consecutivas contra o Paços de Ferreira. Então pode carimbar. Freguês. 17 jogos de invencibilidade contra o seu rival. 5 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 10 em 8 venceu o primeiro tempo. Caraca, filho, segura, tá? Receba. O Sporting, 4 jogos de invencibilidade. Paços Ferreira, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Enfim, tropa. Vitória do Sporting, tá bom? Não vou tentar buscar nada além disso, a não ser se o Sporting começar muito bem, pode valer a pena uma entrada no primeiro tempo. O Sporting normalmente tem feito gols no primeiro tempo, então pode ser interessante, tá legal? E é isso, para essa partida não tem muito o que inventar não. Para mim vai ser 2-0 pro time da casa. E pra gente fechar o nosso dia às 6h30 da noite, pela final do Nordestão, eu tenho o Fortaleza que vai receber o Sport. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal. Puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o nosso vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês. Beleza? Vamos lá. Primeiro jogo foi 1-1, agora o jogo vai ser em Fortaleza. Vou falar pra vocês,
eu cravo a vitória do Fortal, beleza? Cravo a vitória do... São dois leões, né? Eu ia falar cravo a vitória do leão, mas tem outro leão também. Mas eu cravo, se eu tiver uma cotação aqui de 1,60, eu vou mais tranquilo, vou com empate anula. Fortaleza, ele poderia ter levado a vantagem, acabou levando um gol nos acréscimos, o gol do empate. Mas eu vejo uma boa possibilidade aqui. Um outro cenário que pode ser interessante buscar nesse jogo, mas eu só buscaria depois de sair um gol, é buscar mais um, tá? Porque não tem critério de gol fora de casa. Então, empate persistindo, pênalti. Então, pode ser que a gente possa ter até um joguinho um pouco mais estudado. Mas a partir do momento que sair um gol, seja do Fortaleza, seja do Sport, cara, aí a gente vai ter um outro cenário de jogo, a gente vai ter um time sendo campeão, o outro time tendo que se expor para tentar empatar, para tentar reverter essa situação. Aí, nesse cenário, pode ser interessante a gente estar buscando mais gols ali, um over limite, alguma coisa ali mais exposta. Mas assim, tropa, enquanto esse jogo tiver 0 a 0, eu não vou mexer no mercado de gols. Nesse caso aqui, eu não vou explorar o under, o mercado de menos gols, igual a gente explorou na primeira partida, porque é justamente por conta de ser um jogo de volta, porque eu posso ter um cenário de desespero. Imagina sair um gol rápido no primeiro tempo, a outra equipe já começa a se expor, a gente pode começar a ver um gol atrás do outro. Então toma cuidado, quem quiser explorar o mercado de menos gols, como é uma partida que pode envolver desespero, eu ficaria de fora, tá? Mas exploraria sim o mercado de gols depois de sair um gol para uma das duas equipes. Só que esse Fortal empate anula aqui me pega bastante, tá vivendo um grande momento. São 15 jogos de invencibilidade, dos últimos 10 em 9, foi a primeira equipe a marcar. O Sport tem 7 jogos de invencibilidade também, mas o elenco do Fortal é muito forte, ainda mais jogando dentro de casa. Vou cravar aqui um 2 a 0 pro time mandante. Beleza? Bom, tropa, fechamos os nossos jogos. Tem até alguns jogos que podem ser interessantes, mas eu deixei de fora, tá? Vou fazer aqui aqueles nossos jogos de fim do vídeo, beleza? Vamos lá, já tenho aqui na Croácia, Dinamo de Zagreb contra o Drago, vou chamar só de Drago, se o SofaScore aqui colaborar com a gente. Pronto, cotação baixíssima, mas eu tenho dois opostos aqui. O Dinamo, ele é o melhor time da Croácia, time dominante, o brabo de lá, tá com 57 pontos, tá aqui lutando com o Osijek pela primeira posição, que vai enfrentar o Drago, que é um time muito fraco, tem apenas 14 pontos em 28 jogos, ganhou apenas 3, e é um bom jogo para a gente ver o Dinamo ganhando no primeiro tempo, tá? Enfrentando um time muito mais fraco, jogando em casa, a tendência é que ele já vem amassando aqui e busca essa vitória logo no início do jogo. Tem um outro jogo aqui na Austrália, do nosso queridíssimo Brisbane Roar, que já deu 2 greens para a gente no mercado de gols. Apesar de enfrentar o Newcastle Jets, que o último jogo foi 0 a 0, o Brisbane é um time maluco, irmão. É o time que chama o outro time, independente de ser under, de ser over, chama para ser over pro estilo dele, estilo kamikaze, e também vou cravar direto um mar de gol e meio nessa partidinha aqui da Austrália. Pode ser muito interessante pra gente. Tem outro jogo também, calma aí que a gente vai achar. Atalanta e Napoli, pode ser um jogo bom para gols. Eu vou ficar de fora porque esses clássicos que a Atalanta joga tem tido pouquíssimos gols, então tô fora. Esse Sampdoria e Roma pode ser jogo bom para gols também. Esse jogo do Valência é interessante, buscar um empate anula, porque o time do Cádiz é muito fraco. Eu deixei de fora, né? Porque o Cádiz está vivendo aqui um momento razoável, perdeu apenas uma dos últimos 5 jogos, mas é um time bem fraco. É o 17º, ganhou apenas 5 em 29 jogos e vai enfrentar o Valência, que jogando em casa em 14 perdeu apenas 3. O Valência é um time que empata muito, tá vendo? Empatou mais do que venceu dentro de casa, então vou deixar de fora. Mas quem estiver acompanhando, pode valer a pena. Toma cuidado com esse jogo do Tottenham, apesar do Tottenham estar vivendo um grande momento. O Newcastle é um time que mudou muito depois do início do ano, tá bom? Um time que perdeu apenas 2 no ano inteiro no campeonato. Então, vale a pena ficar de olho aqui. A gente sabe que o Tottenham é um time safado, então não vai assim não. Ih, Tottenham já ganhou. Calma, tá? Que o Newcastle se reforçou, o time tá encaixadinho. Apesar do Tottenham continuar sendo favorito, eu não... como é que fala? Eu não vou me expor antes do jogo começar, antes de ter uma leitura. Beleza? Agora sim, fechamos os jogos. Esses são os jogos para mim que tem mais valor. Tem o jogo do Curitiba também, que pode valer a pena uma entrada nele, contra o Maringá, que é a final lá do Campeonato Paranaense. Mas o Curitiba já está na vantagem, então vou deixar quieto. Espero que seja um dia bom pra gente, como eu falei. E qualquer coisa, tô com vocês no Instagram e tô com vocês no Telegram. Tamo junto, muita fé. Recebem, bola pra cima!
Bom, tropa, para amanhã deixa uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei mais de 1,5 entre Palmeiras e São Paulo. Palmeiras precisa de pelo menos 2 gols para levar essa partida para os pênaltis, então vejo sim um confronto bem aberto. E para fechar, cravei Sport em vitória seca, vai enfrentar o Paços Ferreira, que vive um grande momento, mas o Sport é um time muito melhor, precisa vencer para chegar ali perto do Porto e brigar por esse título. E jogando em casa, o Sport é super favorito para essa vitória. Essa nossa dupla tem o total de 1,71 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!